Eu gasto tanta energia para escutar a pessoa que me falta processamento computacional do meu cérebro para entender o que você está falando, para gravar o que você está falando. Então tem uma relação direta de audição com memória. Os principais fatores para perda auditiva: exposição ao ruído, uso de alguns medicamentos ototóxicos que causam lesão auditiva e as questões genéticas. Fora esses, as doenças sistêmicas que podem também afetar a audição, mas não de uma forma direta, mas principalmente afetando a microcirculação do órgão auditivo, é a diabetes e a hipertensão. A diabetes classicamente faz uma alteração vascular e a hipertensão também está sempre associada à arteriosclerose. Pode também ajudar na deterioração do órgão auditivo. Hoje, ao nascimento, de 1 a 3 em cada 1000 crianças nascem com perda auditiva, já sim, pelo menos são genéticas. Já está programada, é uma mutação, a criança já nasceu determinada a ter a perda auditiva. Também existem alguns medicamentos que podem causar perda auditiva. Os clássicos são alguns antibióticos, não todos, antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos e dos macrolídeos. O grupo dos macrolídeos é um antibiótico comum, que se usou bastante na pandemia de Covid, que era a azitromicina e a claritromicina. Alguns anti-inflamatórios são ototóxicos. Na verdade, a maioria dos anti-inflamatórios são ototóxicos. Nesse caso, é uma perda auditiva reversível. Se parar de tomar o anti-inflamatório até um determinado tempo, ela reverte. Alguns diuréticos são ototóxicos, não todos. E, classicamente, os antineoplásicos, os medicamentos que a gente toma para tratar câncer, eles causam perda auditiva. Música alta, a gente chama de exposição a ruído. Pode ser música ou outro ruído. O som muito alto machuca o ouvido, ele machuca as células auditivas. A gente tem muito poucas células no ouvido, células sensoriais. São 13.000 células e, uma vez lesadas, elas não voltam mais. A gente não tem nenhuma forma ainda de regenerá-las. A cera não é uma sujeira, é uma produção que a gente tem no ouvido que protege o ouvido. O canal auditivo é um lugar inóspito, né? Escuro, estreito, pode ficar úmido. Então a cera faz uma impermeabilização desse canal. Ela tem um pH super ácido, ela tem enzimas, tem anticorpos, e está sempre sendo levada para fora com a descamação epitelial. Então o ouvido ele é autolimpante, a gente não precisa limpar ele. Qual que é o problema do cotonete? Você se machucar, é um acidente, ninguém vai lá e vai se machucar à toa, mas um acidente pode ocorrer, esbarrar. Então, o cotonete ele é perigoso. E não precisa, você não consegue limpar o ouvido com cotonete. Infecção de ouvido, otite média, faz parte da infância até. As crianças tem com muita frequência e normalmente essas infecções não vão levar a uma perda auditiva. Claro que a gente precisa tratar essas infecções adequadamente, às vezes com antibiótico, às vezes não, mas elas precisam ser tratadas mesmo porque elas causam uma perda auditiva temporária, que enquanto está com secreção, o ouvido a gente não está escutando bem. Por que a criança tem mais infecção de ouvido? A ventilação do ouvido na criança não é muito bom. A tuba auditiva, que é o canalzinho que comunica a orelha média com o nariz e que serve para a gente ventilar e equalizar as pressões dentro do ouvido, na criança não funciona muito bem. E a criança é imunossuprimida, a criança ainda não desenvolveu toda a imunidade dela, ela tem mais infecções respiratórias quando começa a entrar na escola. As pessoas que não escutam bem ou que têm uma perda auditiva, mesmo que leve, elas têm uma capacidade intelectual e cognitiva menor, e até demência. E o uso do aparelho auditivo, ele consegue reverter, causa uma melhora no declínio cognitivo. E existe um estigma grande, as pessoas não querem usar o aparelho auditivo. Eu gasto tanta energia para escutar a pessoa que me falta processamento computacional do meu cérebro para entender o que você está falando, para gravar o que você está falando. Então tem uma relação direta de audição com memória. E o principal sinal de alerta para a perda auditiva é a perda auditiva, né? Assim, é você começar a ter dificuldade auditiva. Então, muitas vezes você já tem uma perda auditiva e não sabe que tem. As pessoas reclamam, você não entende algumas coisas, você pede para repetir, mas você não sabe que tem a perda. A gente tem que fazer audiometrias frequentes para saber se está escutando ou não. Se as pessoas estão reclamando que você não está escutando, eu acho que vale a pena pelo menos fazer um teste auditivo.
Quando que a gente tem que procurar uma orientação médica em relação à audição? Se você tem zumbido, obviamente, né, ele pode ser um sinal de alguma doença, apesar de que o zumbido é uma condição muito comum, muito frequente na população, de 10 a 15% das pessoas têm zumbido. E a perda auditiva, acho que a gente tem que ter a humildade de pelo menos fazer um teste auditivo para ver o que está acontecendo.